Olá, boa tarde, meio-dia em ponto. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao ESB Notícias, primeira edição, que está começando com imagens de Vitória da Conquista. A temperatura média neste momento é de 24 graus. Vamos juntos a partir de agora com as principais notícias da região sudoeste e também de todo o estado. É sempre muito bom poder contar com a sua companhia. Na edição de hoje, você vai ver que a campanha Junho Violeta busca conscientizar e combater a violência contra a pessoa idosa. Somente neste ano, Vitória da Conquista já registrou mais de 500 violações contra idosos. Este é um dos destaques do N1 que está começando agora e tem muito mais para você. Em Vitória da Conquista, refugiados venezuelanos vivem em condições precárias e buscam ajuda para um recomeço de vida longe do seu país de origem. A Organização Internacional de Migração, órgão vinculado à ONU, estima que aproximadamente 7 milhões de pessoas tenham deixado a Venezuela nos últimos 10 anos. Cerca de 9.300 desses migrantes tiveram como destino o Brasil, e a maioria indígenas da etnia Warao. No bairro Bruno Bacelar, moradores constroem casa em homenagem a Luiz Gonzaga, o rei do Baião. Em uma casa de taipa parecida com essa, nasceu Luiz Gonzaga do Nascimento, em 13 de dezembro de 1912, no município pernambucano de Exu. Era filho de Ana Batista de Jesus e de Januário José dos Santos, o seu Januário da famosa música. Cantando as belezas e mazelas do sertão nordestino no século XX, o menino pernambucano foi o responsável pela popularização de ritmos nordestinos que até hoje tocam e emocionam. E você pode participar com a gente enviando sua mensagem para o nosso WhatsApp pelo número 7734248766. Ou então poste seu comentário nas redes sociais com a hashtag UN1. Hoje é quinta-feira, 27 de junho. O ESB Notícias, primeira edição, está começando. Nós abrimos a edição de hoje falando sobre a campanha Junho Violeta, iniciativa que busca conscientizar e combater a violência contra a pessoa idosa. Saiba mais a matéria de Thaís Patês. O Brasil é o 5º país com a maior população idosa no mundo. E à medida em que esse número cresce, problemáticas como a violência contra idosos mostram-se cada dia mais latentes. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania escolheu o Junho Violeta para conscientizar sobre o assunto. Como todo o cenário nacional, nós temos um envelhecimento da população brasileira e, infelizmente, a questão da violação de direitos das pessoas idosas ela é recorrente. Aqui em Conquista também não é diferente. O quadro, nós temos vários procedimentos instaurados para apurar. Nós mandamos, inclusive, para a Delegacia de Polícia para que os agressores sejam processados criminalmente pelos crimes praticados contra a pessoa idosa. E aí é uma questão que, infelizmente, é recorrente. Quem mais ataca, quem mais agride a pessoa idosa são os próprios familiares. Por o idoso já ser uma pessoa mais contida, mais limitada dentro do lar, então quem mais faz essas agressões são os próprios familiares, infelizmente. Em 2024, Vitória da Conquista registrou mais de 500 casos de violações contra idosos, mas apenas 56 denúncias foram formalizadas. Só que no Ministério Público de Vitória da Conquista já são 19 processos instaurados referentes a maus tratos contra idosos. Em toda a Bahia, o número de casos já passa dos 23 mil. Entre os tipos de violência mais comuns contra idosos estão as físicas, psicológicas e patrimoniais. Toda espécie de negligência, de maus tratos, por exemplo, não dar alimentação adequada, deixar o idoso passar necessidades, passar fome, agredir psicologicamente, falar palavras de baixo calão, xingamentos contra a pessoa idosa, exigir o dinheiro da pessoa idosa para gastos
próprios daquele cuidador, daquele familiar, né? E não usar esse dinheiro em favor, principalmente o benefício do INSS. Isso é um problema gravíssimo, que o benefício do INSS atrai pessoas que se interessam mais pelo dinheiro do que pelo bem-estar da pessoa idosa. A lei do Estatuto do Idoso diz que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar os idosos e assegurar sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar. Quem age de forma contrária está sujeito a punições. Nós temos, graças a Deus, o Estatuto do Idoso, que é uma legislação extremamente completa, né? Ela veio para trazer a proteção integral da pessoa idosa. Essa lei, ela traz as previsões de todo tipo de violação, aí as previsões criminais, e traz também as questões cíveis, né? O direito que a pessoa idosa possui de prioridades nas questões de atendimento médico, de saúde, prioridades nas questões de atendimentos na área social, né, da previdência social e também na área de desenvolvimento social da cidade. Denúncias de violências contra idosos podem ser feitas pelo Disque 100, um serviço da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, gratuito, sigiloso e disponível 24 horas por dia. Em Vitória da Conquista, refugiados venezuelanos buscam um novo recomeço de vida. São cerca de 60 pessoas que foram obrigadas a deixar seu país de origem e atualmente vivem em condições precárias. Uma entidade religiosa tem tentado, junto ao poder público, ações que possam contribuir para o acolhimento dessas famílias. Acompanhe na matéria de Luiz Salviato. Esta é uma música tradicional entre os membros da etnia Warrao, a segunda maior comunidade indígena da Venezuela. Foram 8 meses de viagem, cruzando florestas, atravessando rios e estradas de terra, até chegar à Vitória da Conquista. A gente vimos para cá por a situação que lá na Venezuela que estava passando. Aí nós viemos para cá buscando melhoria para nossa família, para nossa criança. Venimos para cá para melhoria e lá na Venezuela nós estávamos passando muita necessidade. Lá a pessoa não tinha ajuda do governo. No Brasil, os venezuelanos ganham status de refugiados. Pessoas que foram obrigadas a deixar o país de origem para fugir de perseguição política ou em busca do mais básico, em segurança, alimento e dignidade. Mas o destino final não representou para eles o fim dos problemas. Longe da terra natal, o desafio para conseguir casa, comida e trabalho continua. A Organização Internacional de Migração, órgão vinculado à ONU, estima que aproximadamente 7 milhões de pessoas tenham deixado a Venezuela nos últimos 10 anos. Cerca de 9.300 desses migrantes tiveram como destino o Brasil. E a maioria indígenas, da etnia Warrao. Em Vitória da Conquista vivem hoje 62 venezuelanos da etnia Warrao, todos compartilhando condições precárias de moradia. O seu José divide o mesmo teto com outras 25 pessoas. São 5 famílias em uma casa com apenas 3 quartos e um banheiro, no bairro Jardim Valéria. A situação que temos aqui, para viver, temos que sair à rua, não? Para poder sobreviver. Então, o que acontece? A prefeitura nunca ajuda a nós. Então, o que acontece também? Temos que sair todos os dias à rua, talvez com crianças, bem? É para sobreviver. Como podemos pagar a aluguel, a água e a luz? Então, essa situação, queremos um apoio, pues, para que nos ajude a nós. Há um mês, o Grupo Caritas, da Arquidiocese de Vitória da Conquista, acompanha os refugiados venezuelanos que vivem na cidade. A Caritas tem buscado dar o apoio emergencial com a ajuda em alimentos, vestuário, tentando dar a eles um mínimo possível de suporte, mas ao mesmo tempo começamos um diálogo permanente com o poder público municipal
e também na esfera estadual e federal. Nós tivemos algumas reuniões com as secretarias de assistência social, saúde aqui do município. Aos poucos, algumas coisas estão acontecendo, mas com muita lentidão e com as vacinas não todas regulares, nem todas as crianças e adolescentes foram inseridos na escola e a grande precariedade das condições de moradia. São quase 62 pessoas morando em 2 casas que não dão condição para esta moradia segura, saudável. A última reunião organizada pela Caritas na semana passada contou com a participação de representantes da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos da Bahia. Nós visitamos as casas onde os varais estão vivendo, tivemos uma reunião técnica com o município, com a Caritas e com os venezuelanos varais. E agora nós vamos voltar com essa tarefa de fazer um plano de ação em diálogo com o município de Vitória da Conquista para a gente resolver questões básicas para que essas pessoas vivam aqui em Vitória da Conquista com dignidade e com direitos humanos respeitados. O diácono Luciano Santana, responsável pela Caritas, reforça que a busca é pela construção de políticas públicas sólidas voltadas ao acolhimento desses refugiados. Mas diante da precariedade atual dos migrantes, toda ajuda é bem-vinda. Também serão bem-vindas ajudas, se for o caso, para provisoriamente, porque assim entendemos, se consiga casas. Existe uma outra cultura, eles não moram cada família numa casa, como é a nossa cultura, eles vivem em comunidade. Então a gente precisa de casas com espaço maior, isso demanda recurso. O poder público municipal alega que eles não se enquadram na lei de moradia social, do auxílio à moradia social. Então é preciso que o poder público veja outra via para atender essa demanda. Então é nesse caminho, ajuda em alimentos, ajuda, se possível, tem uma conta da Caritas que, juntamente com o apoio da OAB, fizemos um Pix para receber doações. Queremos que os empresários que estão nos vendo, assistindo, que possam abrir portas para o trabalho, para os homens, né? Tem pessoas adultas, saudáveis, que podem colaborar e podem produzir e trabalhar. E o poder público, a gente espera que, em parceria também com empresários da sociedade, possibilite que as mulheres que são artesãs produzam e possam sobreviver com dignidade em nossa cidade. O Jones segue à espera de dias melhores no Brasil, com a mesma coragem de quem atravessou um continente em busca de dignidade para sua gente. O futuro de nós estamos pensando aqui para seguir lutando por nossa criança, para nosso futuro. Já não queremos sofrer mais porque nós vinimos de Venezuela buscando melhoria e aí aqui na cidade do Brasil queremos melhoria para nossa criança, pues esse é para nosso futuro. Pues. Bom, e se você quiser fazer parte dessa corrente de solidariedade, ajudando a Caritas nesse trabalho de acolhimento aos refugiados venezuelanos aqui em Vitória da Conquista, o Pix para doação vai aparecer aqui na tela. É o 05 451 237 000105. Repetindo, 05 451 237 000105. Nós vamos para um breve intervalo aqui no ESB Notícias. Ainda na edição de hoje, você vai conhecer a Casa Luiz Gonzaga, uma homenagem dos moradores do bairro Bruno Bacelar ao eterno rei do Baião. É bem rapidinho, não saia daí, a gente volta já. A imprudência no trânsito causa brigas e desentendimentos. A imprudência no trânsito faz você ultrapassar os limites de velocidade. Andar de moto sem capacete, beber e dirigir. Usar o celular enquanto dirige. Desrespeitar a sinalização. A imprudência no trânsito cria monstros que causam violência, dor e mortes. Não seja um monstro no trânsito. Escolha a vida. Detran, Governo do Estado.
disse que não. Calma. Zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Promover saúde de qualidade. Lutar contra a violência doméstica. Proteger o meio ambiente. Tem sorte de ser negro, nem precisa estudar para passar pelas cotas. Racismo não se discute, se combate. Baixe agora o novo aplicativo Mapa do Racismo e denuncie atos de discriminação racial ou religiosa. Todos contra o racismo. Ministério Público do Estado da Bahia. Esse é o Aedes aegypti, mosquito responsável por 3 doenças. Mas uma delas tem crescido rapidamente por todo o país: a dengue. Todo cuidado é pouco, por isso é bom ficar atento aos sintomas. Se você estiver com febre alta, náuseas, manchas vermelhas pelo corpo, dor de cabeça ou atrás dos olhos e nas articulações, não se automedique, pode ser perigoso. Procure imediatamente a unidade de saúde mais próxima da sua casa. Faça a sua parte. Juntos, nós podemos combater o mosquito. Você sabia que na UESB você pode fazer graduação, especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado sem pagar nada? A UESB é uma universidade pública e gratuita, mantida com os impostos arrecadados pelo governo do estado da Bahia e que oferece mais de 90 opções de cursos. Vem pra UESB, a UESB é para você! Meio-dia e 18 minutos, o UESB Notícias, primeira edição, está de volta ao vivo. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Se você chegou agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A Secretaria Municipal de Saúde divulgou novos dados sobre o cenário epidemiológico das arboviroses aqui em Vitória da Conquista, apresentando uma redução nos casos de dengue. Nós vamos ao vivo com a repórter Thaís Patês, que traz as informações. Olá, Thaís, seja bem-vinda. Boa tarde. Olá, Mário. Boa tarde para você. A notícia é boa, mas os cuidados devem permanecer, Mário. Segundo o boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde aqui do nosso município, teve uma redução nos casos de dengue nas últimas 7 semanas de cerca de 95%. O boletim é referente às datas de 16 a 22 de junho, período em que foram notificadas apenas 105 novos casos suspeitos de dengue aqui no município de Vitória da Conquista. E neste ano foram registradas 41.981 notificações suspeitas de dengue, com a confirmação de 21 óbitos. Outros 41 óbitos estão sendo investigados. E é importante lembrar que, mesmo com a diminuição dos casos, o município de Vitória da Conquista ainda está classificado com médio risco de infestação. Por isso, o trabalho dos agentes de combate a endemias continua nos bairros, principalmente naqueles bairros que são considerados ainda com alto índice de infestação pelo mosquito Aedes aegypti. Eu vou citar aqui para vocês os 5 principais bairros com alto índice de infestação. São eles o bairro Henriqueta Prates, Cruzeiro, Bem Querer, Nossa Senhora Aparecida e Cidade Modelo. E por isso é importante também relembrar para toda a população que, em caso de qualquer suspeita de dengue, como febre, dores no corpo, manchas avermelhadas pelo corpo e dores de cabeça, é muito importante procurar a unidade de saúde mais próxima. Inclusive aqui em Vitória da Conquista, no turno da noite de segunda a sexta-feira, das 17 às 22 horas, o atendimento está disponível nas unidades de horário noturno permanente. São elas as unidades da Regis Pacheco, a unidade Doutor Ademário Santos e as unidades do bairro Convema e Panorama. Aos sábados, essas mesmas unidades também atendem das 8 às 13 horas. Vale lembrar também e novamente que os cuidados devem ser permanentes. A população precisa ficar atenta a qualquer água parada nos quintais, não pode deixar nenhuma água parada, ter atenção também às plantas, que geralmente tem aquele recipiente embaixo que acumula água, então é sempre importante ficar atento aí a esses detalhes.
E para fazer a denúncia de alguma situação de risco, a população pode entrar em contato com o Centro Municipal de Controle de Endemias pelo número que vai aparecer aqui na tela, que é o 77-3429-7421. Repetindo, 77-3429-7421. É importante também, Mário, sempre reforçar que o combate ao mosquito da dengue, ao mosquito Aedes aegypti, é dever de toda a população. Volto com você. É isso, Thaís. Muito obrigado pelas informações. Boa tarde, bom trabalho para você. A Embasa, empresa baiana de águas e saneamento, anunciou um reajuste na tarifa de água e esgoto em todo o estado. O aumento passa a valer a partir do mês de agosto. O aumento da tarifa de água passa a valer a partir do mês de agosto. O reajuste será de 5,8%. A correção foi autorizada pela Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia e é menor do que o percentual de 9%, que foi inicialmente proposto pela Embasa. Segundo a empresa, o percentual será aplicado de forma linear nas faixas de todas as categorias tarifárias, com exceção da tarifa social, voltada para os usuários inscritos no Bolsa Família, que permanecerão isentos pelo segundo ano. Mais de 540 mil pessoas na Bahia usufruem desse benefício. Apesar do aumento ter início no mês de agosto, o consumidor só sentirá os reflexos na conta do mês de setembro. Para os imóveis residenciais na faixa de até 6 mil litros de consumo, o valor da água passa dos atuais R$ 38,92 para R$ 41,18 por mês, uma diferença de R$ 2,26. Já a tarifa residencial social, para o mesmo consumo mínimo, continuará custando R$ 14,97 por mês, o equivalente a 50 centavos por dia. Ainda segundo a Embasa, o reajuste visa compensar a inflação e aumento dos custos dos insumos utilizados nos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, como energia elétrica, produtos químicos, entre outros, além de garantir investimentos. Vamos conferir agora a previsão do tempo. Veja como ficam o tempo e a temperatura para Vitória da Conquista e outras cidades da região sudoeste. Nesta manhã de quinta-feira, a previsão é de sol com algumas nuvens e sem possibilidade de chuva. A temperatura oscila entre 14 e 29 graus. Na sexta-feira, o tempo permanece ensolarado com poucas nuvens. A temperatura varia com a mínima de 15 graus e a máxima de 28. No sábado, a previsão é de tempo aberto com poucas nuvens e sem possibilidade de chuva. A expectativa é de que temperaturas fiquem entre 17 e 30 graus. Agora vamos conferir como ficam o tempo e a temperatura para outras cidades da região. Em Jequié, o céu deve permanecer ensolarado e sem possibilidade de chuva. Os termômetros devem marcar a mínima de 18 e a máxima de 33 graus. Em Itapetinga, a previsão é de tempo parcialmente ensolarado, sem possibilidade de chuva. A máxima é de 28 graus e a mínima deve parar nos 15. Em Tremedal, a expectativa é de céu ensolarado com algumas nuvens e sem possibilidade de chuva. As temperaturas oscilam com a mínima de 15 e a máxima de 29 graus. O Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, é uma política pública fundamental para a segurança alimentar no Brasil. Em 2009, uma lei alterou o programa ao estabelecer que pelo menos 30% dos recursos fossem gastos com produtos oriundos da agricultura familiar. Você vai conhecer agora uma pesquisa realizada na Universidade Federal do Ceará que avaliou o impacto dessa lei. O PNAE é uma política que iniciou na década de 50 e ao longo do tempo foi tendo várias reestruturações, tinha outras nomenclaturas, só em 79 foi que ele recebeu o nome de Programa Nacional de Alimentação Escolar. E ao longo do tempo ainda passa por ajustes, procurando melhoria. E em 2009 ocorreu uma reestruturação na lei na qual diz que 30% dos recursos destinados à compra de alimentação escolar, eles devem ser gastos
na compra de alimentos advindos da agricultura familiar. Então, a partir daí surge um questionamento, né, que foi o que norteou a pesquisa. Qual o impacto que o PNAE tem na agricultura familiar, na receita dos estabelecimentos de agricultura familiar e o impacto que o PNAE tem sobre o desempenho escolar e taxa de abandono das escolas rurais. E na universidade a gente tem que testar hipóteses, a gente não está em busca de verdades. Algumas hipóteses podem ser confirmadas ou não, dados os dados que nós tivermos. E o que a gente foi atrás de olhar foi, primeiro assim, o mecanismo do município, se a lei alcança e se a lei está sendo efetiva, a exigir que todos os municípios comprem 30% de recursos da agricultura familiar. E depois a gente olhou, dado que está o agricultor familiar recebendo mais renda, ele tem agora uma venda garantida, como isso afeta o desempenho das crianças na escola. A partir do momento que a gente tem a ideia, a gente começa a pensar aí com os dados que nós iremos trabalhar para chegar nesses resultados. E então, a nossa base ela foi construída, a primeira base, né, nossa, a partir de dados do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, onde tem a informação dos municípios e o percentual de cumprimento da lei. E a gente precisava também de dados relacionados à escola, né? No caso, o censo escolar. Então, a gente trabalhou com dados do censo agropecuário também, 2017, e dados do censo escolar. Então, o primeiro procedimento é de levantamento da base de dados. A Leudiane fez todo o procedimento, passou para mim, eu dei uma olhada, conferi, e a gente começou os processos de tabulação, de organização da base e olhar os modelos econômicos e econométricos que pudessem ser aplicados para que a gente pudesse encontrar esses efeitos. A gente, né, precisa fazer uma análise, né? E aí tem várias técnicas, diferença que a gente usou a regressão da descontínua, né, ou da descontinuidade. Por quê? Porque o jeito que a variável era, né, até 30% e acima de 30%, né, você tem ali essa questão da descontinuidade. Então, a técnica da regressão descontínua, que é uma das técnicas utilizadas para avaliação de políticas públicas, ela se encaixava muito bem no desenho desse projeto. Toda política pública, ela tem que ser avaliada, até para saber se ela está cumprindo com a mitigação do problema central. Uma política pública ela existe porque existe um problema, né? Qual era o problema central dessa política do PNAE voltada ao agricultor familiar? Né? Era aumentar a produção agrícola desse agricultor. Quando o governo foi lá em 2009, o governo queria exatamente isso, incorporar dentro da merenda escolar a produção agrícola para fomentar o aumento da agricultura familiar. Então o governo queria mitigar a pobreza ali no meio rural por meio do acesso à venda de produtos que eram produzidos pelo agricultor. Essa política ela tem vários encadeamentos. Nós queríamos ter perna para olhar várias vertentes dela, a gente não consegue, mas o que a gente fez agora foi mesclar múltiplos efeitos e combinando efeito de política, que é a política educacional, combinada com uma política de aquisição de alimentos, como isso contribui para o desempenho escolar, né? Dado que a literatura mostra que a alimentação e a estrutura da escola e da família influenciam positivamente no desempenho escolar. É uma política extremamente importante, né? A gente consegue observar isso a partir da nossa pesquisa, onde ele tem efeitos tanto sobre a agricultura familiar, no caso, elevando a receita dos estabelecimentos de agricultura familiar, melhorando as condições, incentivando esses produtores, aquecendo a economia local, incentivando para que esses produtores continuem, permaneçam no campo. Quanto às escolas, o PNAE ele promove a elevação do IDEB, o aumento na nota do IDEB e a redução da taxa de abandono, né? Também favorece a questão da melhoria, oferece alimento de qualidade para esses alunos e, consequentemente, afetando o desempenho, né, desses alunos. Essa questão de cumprir a regra, a gente deve primar por isso, né? Primeiro, porque está na lei, e segundo, não só porque está na lei, porque a evidência científica diz que isso melhora o desempenho escolar. Então, a gente fortalecer a política de aquisição de alimentos via agricultura familiar para merenda escolar é
um jogo que todo mundo ganha. Ganha o agricultor, ganha essa família, ganha a criança, ganha a escola e principalmente ganha a sociedade. Toda política pública é a questão de ser dinheiro público. Eu acho que a gente tem que ter muita responsabilidade com o dinheiro público, né? Assim, a sociedade paga muito imposto, né? E esse imposto ele tem que retornar para a sociedade de maneira eficiente. Essas e outras pesquisas você confere no Univerciência todos os sábados, 1h30 da tarde, aqui na TV UESB. Agora, 12h31, vamos para mais um intervalo aqui no UESB Notícias. Daqui a pouquinho você vai conhecer um pouco da Casa Luiz Gonzaga, uma homenagem de moradores do bairro Bruno Bacelar ao eterno rei do Baião. É bem rapidinho, não saia daí, já já estamos de volta.